O dom de Deus não te isenta de responsabilidade. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. O fato de você ter recebido um dom de Deus, um chamado de Deus para realizar algo, não quer dizer que você não tenha responsabilidade sobre as suas ações. Isso não te isenta de fazer boas escolhas, de respeitar os limites. Más escolhas, desconsiderar os limites, podem sim te levar a falhar no seu propósito diante de Deus. Não me entenda mal, a vontade de Deus nunca será frustrada. O propósito de Deus sempre será cumprido. Mas a sua responsabilidade e como você atua dentro daquilo que Deus te deu para fazer pode sim e influencia sim e muito a sua vida e como você estará dentro desse propósito de Deus. E é isso que nós vamos encontrar retratado na vida de Sansão, que poderia facilmente ser uma continuação da nossa reflexão de ontem, porque Sansão, sem dúvida alguma, foi o seu pior inimigo. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 12, verso 8 de Juízes, até o capítulo 16, no verso 3. E nessa primeira parte da vida de Sansão nós vamos ver algumas questões importantes e que eu vou destacando aqui com você. Primeiro, nós temos o povo de Deus sendo dominado pelos filisteus. O povo mais uma vez pecou, se afastou de Deus e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que oprimiram o povo de Israel por 40 anos. Os filisteus eram um povo perverso, um povo ímpio e por tudo que o texto descreve sobre eles, nós vamos ver que Deus tinha assim muitos motivos para querer destruir os filisteus. O fato é que os israelitas viviam então sobre essa opressão e o Senhor, o anjo do Senhor, e aqui no caso do texto de Sansão, nós vamos ver que, assim como em alguns momentos do Antigo Testamento, quando o texto às vezes fala sobre o anjo do Senhor, está falando sobre uma manifestação do próprio Deus a alguém, que é o caso aqui. O Senhor se manifesta a Manoá, que tinha uma esposa que era estéril, diz: olha, vocês serão pais, darei a vocês um filho, você ficará grávida, dará à luz um filho, e esse filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e ele começará a libertar o povo das mãos dos filisteus. Havia uma série de requisitos sobre esse voto do nazireado. Ela, desde a gestação, não deveria ter contato com nada que viesse da videira, nada que viesse da uva, então não poderia comer do fruto, beber do vinho, nada que viesse da uva, não deveria ter contato com cadáveres, enfim, havia todo um requisito já estabelecido, eu não vou me aprofundar nisso, a gente já falou sobre isso na leitura do Pentateuco. Então, também a sua mãe deveria respeitar esses requisitos do voto do nazireu, e Deus alerta, anuncia então que viria esse menino, e de fato ela fica grávida, dá à luz a Sansão, e o texto vai dizer que esse menino nasceu, ela o chama de Sansão, o Senhor abençoou enquanto ele cresceu, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava ali em Manedã, entre Zorá e Estaol. Então, Sansão nasce e o Senhor, desde do início, abençoa essa gestação, abençoa o crescimento desse garoto, e o Espírito de Deus começa a agir sobre ele. Mas aqui nós vamos ver então uma sequência de erros de Sansão, onde ele desconsidera os limites que ele deveria respeitar, os princípios que ele deveria obedecer, e como isso conduz numa trajetória de destruição. Nós vamos ver no capítulo 2, no capítulo 14, em que Sansão ele estava na cidade de Time, na cidade filisteia. E ali ele encontra uma moça e ele bota na cabeça: consigam essa moça para mim, quero me casar com ela. É o que ele diz para os seus pais. Primeiro, o povo era oprimido pelos filisteus. O que Sansão estava fazendo ali na cidade filisteia? O que Sansão estava fazendo buscando uma mulher, buscando uma esposa na cidade filisteia? Os seus pais dizem para Sansão: meu filho, não tem uma mulher no meio desse povo que te agrade. Você precisa casar com uma filisteia, com uma mulher que não teme ao Senhor. Sansão ignora o alerta dos seus pais, ignora as ordens claras de Deus de que eles não deveriam se misturar com outros povos. O Senhor não poderia ter sido mais claro sobre isso. Sansão, vez após vez, se mostra um juiz sem juízo, um juiz sem nenhuma noção, sem nenhum limite, e tudo isso vai construindo toda uma série de problemas para ele, que vai culminar num final de vida desastroso para Sansão. A gente vai concluir isso amanhã. Mas perceba como tudo começa com essas escolhas que talvez pareçam pequenas, pareçam menores, visitando uma cidade filisteia, se deixando interessar por uma mulher ali, decidindo casar com aquela mulher contra todas as orientações dos seus pais,
ele se envolve ali num enigma, ali na festa de casamento ele propõe um enigma, os homens não conseguem decifrar aquele enigma, ameaçam a noiva, né, a esposa de Sansão, olha, você tem que descobrir essa resposta pra gente, senão nós vamos matar você e a sua família. Ela pressiona Sansão, conta para eles, enfim, resolvem o enigma, Sansão se revolta com aquela situação, sai matando um monte de filisteus, e nós vamos ver uma sequência de matança, de intriga, de problema. Ele, obviamente, descobre que ela o havia traído, deixa a mulher na casa de seu pai, ele volta para a casa dos seus pais. Quando ele resolve voltar para a mulher, o pai dela já havia entregado ele para casar com uma outra pessoa, ele se revolta com aquilo, mata mais uma porção de gente. Todo um ciclo de morte, de destruição que vai acontecendo por causa das escolhas ruins de Sansão. Sansão desconsidera os limites, desconsidera as ordens de Deus, as orientações de Deus, provavelmente porque ele estava muito cheio de si, convicto do seu dom, da sua força, do seu chamado, vou ser o libertador, mas o dom de Deus, a capacidade de Deus, o chamado de Deus não o isentava de fazer boas escolhas, de ser fiel ao Senhor, muito pelo contrário. Deus foi tão claro em relação a isso que inclusive a sua mãe, durante a gestação, precisava respeitar esses requisitos do voto de nazireado. Sansão desrespeitou todos os votos possíveis do nazireado. Ele, para fazer um outro destaque, no capítulo 14, quando ele é atacado pelo leão, e esse é um episódio interessante. Ele estava andando no meio de um vinhedo. Se ele não podia ter contato com nada da uva, não podia comer uva, por que ele estava andando por um vinhedo? Ali ele é atacado por um leão, ele mata o leão. Depois ele volta, encontra no leão uma colmeia de abelhas que se aninhou ali e produziu mel. Ele pega daquele mel para comer. O nazireu não podia ter contato com cadáveres. Sansão não só ele mata o leão, como ele volta, ele pega do mel que estava no cadáver, ele come, ele leva para os seus pais, ele não diz de onde veio. Percebe uma sequência de erros. A escolha de uma mulher filisteia, desrespeitando o seu voto de nazireado, uma série de escolhas ruins, onde ele claramente desconsidera a sua responsabilidade diante do chamado de Deus. Não à toa. Sansão teve um final de vida tão trágico e nós vamos acompanhar isso amanhã. Mas por hoje, o meu alerta para você é esse. O seu chamado, o dom que Deus te deu, o chamado que Ele eventualmente tenha para você, e você tem essa convicção do Senhor, não te isenta de fazer boas escolhas, de ser obediente a Ele, de ser fiel ao Senhor, porque sim, você mesmo com o chamado de Deus, com o dom de Deus, você ainda assim pode arruinar a sua vida. Não se engane, o plano de Deus será cumprido. Amanhã vamos falar sobre isso. Mas a sua vida pode sim sofrer e muito com escolhas ruins. O dom de Deus não te isenta de fazer boas escolhas, de ser sábio, de obedecer ao Senhor. Aprendamos da palavra de Deus, sejamos fiéis a ela, seja inteligente, seja fiel ao Senhor. Não descanse nos seus talentos e despreze a sabedoria de Deus, porque isso certamente trará destruição para você e para a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã, você já sabe, a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.